Agora, professor, deixa eu trazer aqui para essa nossa conversa, absolutamente rica. Não, imagine, está ótimo. Uma situação que eu vivi há alguns anos, aqui mesmo na Universidade Federal de Santa Catarina, quando numa conversa com alguns diretores de unidades acadêmicas, diretores de centro de ensino, para quem não entende um pouco do funcionamento da universidade, suponho que vários diretor de vocês de faculdade, entendam. Diretor de faculdade, cujos mandatos aqui na universidade são eletivos, quer dizer, eles são escolhidos pelo voto dos seus pares naquela unidade para dirigirem o centro. E uma pessoa em especial disse, olha, eu estou preocupada com os 4 anos que ficarei à frente da unidade, porque eu entrei na instituição para ser pesquisadora, docente, eu não entendo nada de administração. Quer dizer, o que isso naquela circunstância me revelou? Que, de fato, é esse exemplo do grande executor. Quer dizer, nós temos na Universidade Federal de Santa Catarina, como de resto nas universidades federais, essa estrutura de gestão que aproveita grandes e eminentes pesquisadores da sua área específica de conhecimento, mas que não necessariamente serão os melhores gestores da instituição. Essa é uma distorção também. E nem sempre os melhores professores. Sim. Os europeus, por exemplo, as empresas americanas, canadenses e da Europa Ocidental estão voltando a utilizar, porque acham que não testaram suficientemente a chamada carreira em Y, em que o profissional tem um desenvolvimento comum durante um período de 2, 3, no máximo 4 anos, e depois ele vai para a gestão mesmo, ou ele vai para um laboratório. Bom, isso começou na universidade, em que depois de um período de adaptação à academia, o professor vai para o laboratório ou para a sala de aula. Amigo, tu conheces cientistas maravilhosos que chegam na sala de aula, são um desastre. Não sabem falar, são tímidos, têm medo, não verbalizam, não sistematizam. Produzem um conhecimento, mas não conseguem transmitir. Então os europeus estão voltando a ter o professor que inventa conhecimento. A expressão é gozadíssima. Ele inventa conhecimento. E aquele que multiplica, transmite esse conhecimento. Quer dizer, nesta lógica, nessa perspectiva de que num ambiente de trabalho, você tem as pessoas que podem ser grandes executores a vida inteira da sua trajetória, sem necessariamente serem promovidos a gerentes. Exatamente. Que não necessariamente serão bons gerentes, se não forem preparados para tanto. Exatamente. Muito bem, professor Benjamin, nós vamos agora rapidamente aqui as perguntas que a gente recebe. Tem isso? Tem isso ainda. Alunos participam aqui enviando perguntas lá no ambiente virtual do programa, no site. Importante. E temos uma aqui, olha só, o José é aluno do Polo de Lages, do Polo de Educação à Distância, dos cursos de graduação à distância, do Polo de Lages. Obrigado, José, pela sua participação. A pergunta é, se a cultura do colaborador influi na organização, como agir quando ele se nega a executar algum trabalho, alegando que essa atividade interfere em sua crença ou nas suas convicções? Como é que a gente lida com isso? José, os americanos... primeiro, muito obrigado por mandar uma pergunta, José. Eu me sinto importante porque, poxa, tu tomasse o teu tempo para fazer uma pergunta. Valeu, amigo. Valeu, lagiando a gente, tudo gente fina. José, os americanos tentaram resolver isso formalmente, legalmente, criando um conceito chamado objeção de consciência, que é trazer para as empresas o que eles já fazem desde a guerra do Vietnã, quando passaram a aceitar que pessoas se recusassem a ir à guerra por uma questão de consciência, fundamentalmente consciência religiosa. Não funcionou, José. Não, nas empresas não está funcionando. Não está funcionando. É o tipo da coisa que tem sido, o que tu levantas, José, se tu olhares nos sites de debates, está sendo tremendamente discutido na Europa Ocidental, nas comissões específicas da União Europeia, que tratam de conteúdo de ensino, principalmente depois do tal Tratado de Bolonha. Mas, José, com toda sinceridade, meu amigo, ainda não há claramente disponível para mim, para ti, para quem tem empresa, para quem é chefe, para quem é subordinado, não há ainda disponível uma lição. José, faça assim. Não há. Sabes o que estão dizendo, José, os europeus e os americanos, quando ouvem uma pergunta polêmica como essa tua? Estão dizendo assim, meu filho, usa o teu bom senso. É a saída. Não tem uma receita. É a saída de quem não tem a receita. Mas, José, eu estou convencido de uma coisa. Pelo que se está publicando, pelo que se está discutindo, isso está sendo tema de congressos. Quer ver uma coisa, amigo? O Brasil esqueceu disso. José, eu acho que tu és da área pela tua pergunta. Nós estamos em 1910. Em 2010. No ano que vem, nós vamos celebrar, olha o verbo que eu estou usando, celebrar o centenário da publicação do princípio de administração científica do Taylor. O trabalho que transformou a administração de coisa para quem tinha dom, para quem tinha jeitinho, em ciência. Por que ciência?
Porque ele sistematiza conhecimentos a partir da experimentação e são conhecimentos que nós podemos ensinar e aprender. Isso é ciência. Reproduzir. Exatamente. A partir de um método próprio. José, enfim, né? a União Europeia vai fazer uma baita de uma festa para celebrar o centenário de Taylor. Eu fui convidado, já formalmente convidado pela Universidade do Porto, para fazer uma palestra a propósito do centenário de Taylor. E, José, tu vais cair da cadeira se estás sentado, amigo. O tema que me pediram que abordasse na palestra é exatamente o tema da pergunta que tu nos fizesse agora. Olha onde é que tu foste botar o dedo, hein, amigo? Tu és ótimo para botar o dedo na ferida. Professor Benjamin, a Bruna, que é aqui do curso presencial. Bruna, obrigado também pela sua pergunta. Considerando que as pessoas são o elo entre as organizações e o meio, de que maneira as diversas crenças individuais influenciam ou não a formação da cultura gerencial? E em contrapartida, pergunta a Bruna ainda, professor, a cultura gerencial influencia ou não nas crenças individuais? Sim. Onde é que tem esse diálogo aí? Sim, vamos lá. Há um trabalho maravilhoso sobre isso, Bruna, muito utilizado, mais fora do que aqui no Brasil, de um autor, e esse tu conheces, José Roberto Whittaker Penteado. Whittaker Penteado. A Técnica da Comunicação. E ele diz, ele tem esse livro dele, é de 70, mas Por aí, como é atual? E ele tem um capítulo maravilhoso em que ele prova, até com pesquisas, que as organizações também têm uma personalidade. E a Bruna, na verdade, está falando da personalidade das pessoas e das organizações. E que a personalidade das organizações se impõe muito mais às pessoas do que a das pessoas às organizações. Bruna, os valores pessoais, as crenças pessoais, as atitudes pessoais orientadas por crenças, elas são mais ou menos que esmagadas pela cultura da organização. E a cultura da organização, Bruna, se impõe, às vezes até com violência. Não violência física, claro, mas se impõe de maneira violenta sobre a cultura pessoal, esmagando valores pessoais. É por isso que o professor Guerreiro Ramos diz que é uma falácia acreditar que as organizações formais, as empresas, são o palco adequado para a realização da felicidade humana. Não, não é. A empresa não é o local. Uma professora que trabalhou conosco como com bolsa de pós-doutorado, a professora Aline Lander, tem um trabalho maravilhoso chamado A Felicidade nas Organizações. Mas ela parte dessa visão de Guerreiro Ramos, e Guerreiro Ramos diz muito claramente, não, as empresas não são o palco apropriado para a autorrealização humana e muito menos não são lugar para ser feliz. Um outro pesquisador italiano, professor pesquisador da Fundação Casamarca, professor Enzo Spaltro, tem um outro trabalho maravilhoso sobre a boa educação nas organizações. E diz que por mais que as pessoas sejam educadas na sociedade, na família, bem educada, educação básica, sim. Né? Nas organizações todo mundo é mal educado. Então, Bruna, infelizmente, a organização se impõe sobre os nossos valores. Infelizmente. Apesar de tu estares corretíssima, as pessoas são um elo de ligação. Mas as organizações querem que as pessoas exerçam essa condição de elo de uma dada maneira, imposta pela empresa, sem permitir que a pessoa o faça da sua forma. Infelizmente. Professor, a pergunta agora é do Eduardo Torres Martins, que é do Polo de Laguna. Eduardo, que está sempre conosco, todas as teleconferências. Muito bem. Obrigado, bastante ativo nas suas indagações aqui. Ele gostaria de saber mais sobre a cultura gerencial do administrador público brasileiro, fazendo um paralelo das últimas décadas com o tempo presente aqui. E eu acrescento à pergunta do Eduardo alguns aspectos que me parece em que houve uma certa maturidade do Estado e das suas instâncias todas, em todos os níveis, com relação às práticas mais transparentes, de alguma forma, a essas garantias de acesso por meio de acesso público, enfim. O Estado evoluiu em alguma medida. Bastante. E ele conseguiu desenvolver uma cultura gerencial do setor público também evoluída, professor? Às vezes, em experiências localizadas, em áreas específicas da gestão pública, o Estado evoluiu mais do que a empresa privada, por incrível que pareça. Evoluiu mais do que a empresa privada. E eu acredito, Eduardo, meus cumprimentos ao pessoal da Laguna, da brava, heróica e valorosa Laguna. Eu fui lá, Eduardo, e bebi água da Carioca, por isso eu sou lagunista. Eduardo, nas empresas públicas, ao contrário da crítica que eu fazia ainda há pouco a respeito do que acontece na empresa privada, o avanço tecnológico, por incrível que pareça, levou ao avanço cultural. Eu fiquei assim assombrado com o avanço tecnológico num órgão que era sabidamente complicado, o Detran. Hoje tu licencias um automóvel pela internet, compareces numa agência do Banco do Brasil,
já com a negativa de multa, com os três boletos já impressos, paga-se poxa, sai com um documento o estacionamento atualizado. da Rita Maria. Eduardo, Rita Maria é a estação rodoviária de Florianópolis. O estacionamento da Rita Maria é grátis por 10 minutos. Se fica mais que 10 minutos, tem de pagar. Se fica menos, não paga. Eu fui fazer o licenciamento do meu carro. Quando eu saí, eu fui pagar o estacionamento, disseram, não, o senhor não ficou 10 minutos, não paga o estacionamento. Eduardo, É uma situação que alguns anos atrás era exatamente. inimaginável. E isso criou na cabeça do consumidor de serviço do Detran, consumidor de serviço da Polícia Federal, quando você vai buscar passaporte, a expectativa de que esse avanço tecnológico tem que ser correspondido por um avanço cultural. Mas isso também criou-se a consciência na cabeça do próprio servidor público. Então, Eduardo, sim, está havendo avanço da cultura gerencial, ela está se modernizando. O que é isso? O pessoal está ficando muito mais consciente da sua função, do seu papel de servidor, que está ali para servir e não para fazer favor para a gente. Muito bem. Bom, nós estamos nos aproximando aqui do tempo final desta teleconferência. Professor. Pode protestar? Pode protestar. Traz o livro de reclamação. Já que me trouxeram aqui, eu quero falar mais. E o professor Benjamin aqui está nos brindando com essa verdadeira aula aqui a respeito de cultura gerencial. E eu me confesso aí, depois de ter visto, lido, ouvido, enfim, me informado de algumas questões, que efetivamente há uma cultura gerencial brasileira, tupiniquim, macunaímica, por assim dizer. Exatamente. E que a gente precisa avançar, efetivamente, para desfazer alguns desses requisitos que a desmerecem, ainda que haja, claro, sempre méritos no desempenho de todos. Principalmente deixarmos nos sentirmos orgulhosos por sermos vistos como bom selvagem. Como bom selvagem. Mas, como em todos os programas que temos feito aí ao longo dessa trajetória nesse programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, eu sempre peço aos nossos convidados que falem particularmente com vocês que nos acompanham, que estão buscando essa formação em nível de graduação, seja na modalidade presencial, na modalidade à distância, no Programa Nacional de Administração Pública, de qual é o seu recado para esses jovens, para essas jovens aí, com relação à formação deles. Muito bem. E, obviamente, isso no contexto dessa tal cultura gerencial brasileira, professor Benjamin. Meninos e meninas, em termos da vossa formação, da formação de alguém que daqui a pouco vai ter que assumir as nossas empresas públicas ou privadas, carregando nos ombros a nossa expectativa, do professor Áureo, minha, de que vão modernizar a empresa pública ou privada. Eu digo duas coisas. A minha mensagem final para vocês. O desafio de vocês é o desafio da mudança. Nós precisamos de vocês como agentes de mudança. Agora, o que me preocupa é que quando eu falo para jovens como vocês, que o desafio de vocês é o da mudança, infelizmente, na cabeça de vocês vem aquela imagem de mudança como inovação tecnológica. E quando eu digo que o desafio de vocês é o desafio da mudança, não da mudança como inovação tecnológica, mas da mudança cultural. Meninos, quebrem tradições. Desobedeçam tradições. Pratiquem um pouco daquilo que se chama de desobediência organizacional. Nós precisamos disso. Sabem por quê, crianças? Olha que coisa polêmica que eu vou dizer. Nas empresas, com ordem não há progresso. Ordem é manter tudo como está. É preciso desordenar, romper com uma dada situação para que a coisa seja diferente. Vocês acham que eu estou dando conselhos revolucionários de que quebrem tudo? Não. Sabe por quê? Porque dá para fazer isso que eu estou sugerindo da seguinte maneira. Fazendo na empresa, e mesmo na escola, durante a formação, tudo aquilo que não é proibido. Meninos, ninguém pode punir vocês. Ninguém pode castigar vocês se vocês fizerem coisas que não são proibidas. O problema é que vocês, o professor Áureo e eu, costumamos fazer só aquilo que sempre fizemos, em vez de fazer tudo que não é proibido. Fazendo o que não é proibido, vocês não serão punidos, e vocês mudarão. Para melhor. Professor Benjamin, João Benjamin da Cruz Júnior, muito obrigado pela sua presença, participação nesta rica e animada conversa que tivemos aqui sobre a cultura gerencial brasileira. Tenho certeza que isso, no mínimo, instigou, provocou e estimulou cada vez mais os nossos alunos aí dos cursos que nos acompanham, que depois têm a oportunidade de acessar esse material na internet ou mesmo na coleção dos DVDs que são distribuídos também, para vocês poderem complementar a formação e se sentirem de fato assim, estimulados à rebeldia, uma rebeldia que desestruture o caos e reordene esse caos numa outra perspectiva. Professor, muito obrigado mais uma vez
pela sua presença, pela sua participação, e você já sabe que mais informações pode encontrar no endereço eletrônico www.oficinascad.ufsc.br. Um abraço e até o nosso próximo encontro.